Olá a todos, dando início ao podcast sobre o livro Medo e Ousadia, de Paulo Freire, e com a autoria do professor Irachô, certo? Esse podcast ele vai girar em torno do capítulo 6, intitulado Como podem os educadores libertadores superar as diferenças de linguagem existentes entre eles e os alunos. O assunto do capítulo, não só do capítulo, mas o conteúdo do livro gira em torno de um diálogo entre Paulo Freire e Irachô. O Irachô ele é um professor do Centro de Pós-Graduação, Universidade da cidade de Nova York. E como o título sugere, o diálogo deles gira em torno do tema comunicação entre professor e alunos e dificuldades, a quais os educadores acabam passando, e métodos para que exista um coentendimento entre ambos. O capítulo começa com a fala do professor Cho, onde ele mostra a diversidade linguística entre professor e alunos. Alunos esses onde a linguagem pode diferir entre eles dependendo da realidade que estão inseridos. A primeira fala do professor Cho é que hoje o que quero propor é a questão da linguagem, isto é, o idioma com o qual o professor fala para seus alunos comuns ou para o público popular. Os professores perguntam sobre as diferenças entre sua linguagem e a linguagem dos alunos, o que seria um obstáculo ao diálogo. Algumas vezes isto é discutido como as relações sociais do discurso, como um conflito político entre o idioma padrão e o idioma coloquial. Os professores são educados em universidades, onde eles aprendem uma linguagem culta, muito diferente dos idiomas do povo. A linguagem do cotidiano é estranha ao inglês padrão e à gramática correta dos intelectuais. Este problema é mais agudo nas faculdades municipais. É onde os professores brancos lecionam para os alunos que não são brancos. O abismo entre a linguagem de alunos da classe trabalhadora e de seu professor é grande. Após essa fala, o professor Cho, ele dá vários exemplos de como é que eu posso dizer, de vários tipos de cultura e dialetos presentes nos Estados Unidos, de pessoas de várias regiões, onde cada uma delas tem a sua cultura e, com isso, a sua maneira de se comunicar é diferente. Com isso, ele ressalta a complexidade desse assunto, onde o professor, a profissão do professor é essencialmente como você consegue transmitir os conhecimentos, e se houver uma falha de comunicação, logicamente vai haver uma falha no ensino. Nisso, o professor Cho, ele fala um pouco do método que usa em sala de aula, e nas palavras do professor Cho: nas salas de aula, ao estudar o discurso dos estudantes, eu podia captar frases e expressões, assim como ritmo, tonalidade e linguagem corporal. Podia sentir também a tolerância conceitual deles, isto é, em que momento minha fala filosófica ultrapassava os limites de sua linguagem. Eu procurava fazer com que minhas frases se aproximassem do idioma coloquial, em termos de velocidade, humor, referências coloquiais e expressões usadas pelos alunos. E também tinha que lhes fazer perguntas e preparar exercícios para saber se estava me comunicando corretamente com eles. E por fim, o professor Irã encerra dizendo: a fala didática do professor ocupa a sala de aula com formas gramaticais corretas, que envolvem os alunos e limitam sua manifestação, provocando reações de silêncio e de sabotagem. O meio escolar é pesado, incomum em suas formas padrão, e cheio de riscos de humilhação pública para os alunos que tenham de atuar de uma forma que lhes é estranha. Só posso aprender o idioma, a consciência e o conhecimento dos meus alunos se eles permitirem, se eu criar relações de discurso dentro das quais eles se abram. Só lhes posso ensinar verdadeiramente conhecendo seus níveis de pensamento, aptidões e sentimentos. Mas só posso pesquisar essas coisas se eles estiverem dispostos a desempenhar seu papel. Estar aberto significa produzir uma linguagem que revele o que sabem, nas palavras em que eles sabem. Eles não contribuirão para ensinar-me a menos que sejam tratados na sala de aula como seres humanos que merecem respeito, num projeto de aprendizado importante. O ambiente verbal da sala de aula é uma chave,
Permite que os alunos saibam se esta aula vai ser a mesma coisa que as aulas alienantes do passado ou se é possível uma abertura criativa. Uma fala profissional imponente convalida suas culturas do silêncio e da sabotagem. Ok, sobre essa fala de Paulo Freire, entre a distância do concreto e do conceitual, é algo que ele já chegou até a criticar em outras obras, né, sobre o ensino bancário, onde o professor, ele antigamente transmitiu conhecimento de maneira técnica, puramente técnica, não permitindo assim aplicações da vida cotidiana dos indivíduos. Paulo Freire até comenta que, como um acadêmico, ele sabe o significado da discriminação. Porém, uma pessoa que sofre a discriminação, ela tem um entendimento maior sobre essa palavra, né? E esse entendimento, ele não vem através do conceito, do significado puro da palavra. Ele vem da experiência vivenciada por essa pessoa. Ou seja, algo que é concreto, algo que se aproxima da realidade. E Paulo Freire continua dizendo que, devido a essa preocupação política com a linguagem, temos outra preocupação: como levar a linguagem conceitual para perto do concreto, quando trabalhamos com os alunos em sala de aula. Paulo Freire ele continua falando sobre um método que ele usa, dizendo que pergunto para os alunos sobre o que fazem e como fazem, sobre como falam quando não estão na universidade. Eu só peço, por que vocês não começam a falar um de cada vez sobre o que vocês fazem? Ao discutir seu concreto, o que se deve fazer, segundo meu ponto de vista, é começar a tecer comentários sobre cada exposição verbal. Quando o aluno descreve sua experiência no seminário, ao terminar, eu tomo 2 ou 3 pontos de exposição. Vou à lousa e os anoto, pedindo para que o aluno explique o que quis dizer com aquilo. Nesse momento, digo ao aluno o que estou tentando fazer é ir além do concreto de sua linguagem e chegar à conceitualização. Pouco a pouco, o professor tem que introduzir os alunos na linguagem acadêmica e teórica. Acho que uma das coisas que se deve deixar muito claro aos alunos é que todos temos o direito de perguntar o que você quer dizer com isso. Não é vergonha perguntar o que algo quer dizer. Esta é uma lição importante. Então isso significa que temos que começar a partir da linguagem deles e não da nossa linguagem. Porém, partindo de sua linguagem, de seus níveis de percepção e conhecimento da realidade, procuramos, com eles, atingir um nível de compreensão e expressão da realidade muito mais rigoroso. Certo, assim termina a fala de Paulo Freire, e simplificando o que ele quis dizer, é nada mais do que você conhecer a realidade dos seus estudantes e então, a partir daí, você apresentar os conceitos para eles, né, os conceitos teóricos e acadêmicos. Nesse momento do diálogo, o professor Irá, ele faz um questionamento para Paulo Freire. Ele diz que, será que você pode falar sobre como você muda sua linguagem de uma situação para outra? E a resposta de Paulo Freire é: quando trabalho na universidade no Brasil, ou aqui com um grupo de alunos muito bons da Universidade de British Columbia, uso a linguagem acadêmica. Mas se ao usar a linguagem acadêmica percebo que os alunos estão tendo dificuldades de entender o significado das palavras, continuo usando as palavras, mas digo, isto é, e explico o significado. Por exemplo, se digo o ciclo gnoseológico, expressão que usei numa das nossas reuniões anteriores, e percebo nos estudantes um ar de quem não compreenderam, então direi, isto é, o ciclo do ato do conhecimento. Mas se estou trabalhando ou falando com um grupo de camponeses, é impossível falar em ciclo gnoseológico. Não que os camponeses sejam incapazes de compreender o que o termo significa, pois participam dele admiravelmente. Eles podem compreender o processo do conhecimento, de produção de conhecimento, de saber o que você sabe e saber o que você produziu, que são os 2 momentos do ciclo que falei anteriormente. Os camponeses participam nos 2 momentos, conhecer e produzir o conhecimento.
conforme o nível de sua experiência intelectual. Suponha que estou falando com um grupo de camponeses. Eu nem pensaria em pronunciar essas palavras acadêmicas. No entanto, se durante a conversa for necessário que lhes fale sobre aquele processo de conhecimento, tenho que falar na sua linguagem. Tenho que conhecer as palavras de seu vocabulário que posso usar para falar sobre o assunto. Poderia lhes perguntar, por exemplo, como é que aprenderam a colher o que plantaram? Eles responderiam, fazendo. Poderia lhes perguntar, então como é que vocês ensinam seus filhos a fazê-lo? Eles respondem, nós os trazemos conosco e eles nos veem fazer. Então eu digo, olhem, é isto que eu quero dizer. Aprender um conhecimento que realmente existe agora e que pode ser conhecido para sempre. É isto que quero dizer quando falo do ciclo de aprendizagem. Certo, nessa fala de Paulo Freire, após ser questionado pelo professor Schultz, ele dá dois exemplos que servem como complemento ao que foi dito antes. Um exemplo é ele como professor de faculdade interagindo com seus alunos, e o outro exemplo é ele como uma pessoa conversando com camponeses. No primeiro exemplo, onde ele interage com os alunos, ele procura usar termos acadêmicos, uma linguagem acadêmica, e na falta de entendimento, ele dá uma explicação a mais sobre o termo que não ficou claro para os alunos. Já em uma conversa com pessoas camponesas, quando ele tem que explicar um termo, ele procura exemplos de vida que foram vivenciados pelos próprios camponeses, facilitando assim o entendimento. Em seguida, o professor Schultz ele faz um novo questionamento. Ele pergunta, você acha que é muito diferente falar com os camponeses e falar com os trabalhadores das cidades? Paulo Freire afirma que sim, e dá um exemplo. A linguagem dos operários está mais ligada a um tipo de luta política em que estão envolvidos. Os operários estão em uma luta que lhes ensina mais do que os camponeses aprendem com sua experiência, a menos que os camponeses estejam num processo de luta, com o qual também aprendem. Paulo Freire continua dizendo que sua aprendizagem social, através dos conflitos políticos, faz com que os operários estejam mais preparados para compreender o tipo de reflexões que fazemos nas universidades. Porém, ele finaliza dizendo que, mesmo entre os operários, não se faz o uso da sofisticada linguagem acadêmica, que se fazia necessário aprender metáforas e linguagens simbólicas a fim de substituir a complexidade dos conceitos acadêmicos. Nesse momento se inicia uma nova etapa do diálogo entre o professor Schultz e Paulo Freire, onde dá início à fala do professor Schultz. Ele diz que é difícil para professores norte-americanos sentir-se à vontade na linguagem dos alunos da classe trabalhadora. Seus próprios antecedentes ou formação universitária os distancia da cultura da massa. Paulo Freire então complementa dizendo que temos de aprender a atrair estudantes e ajudá-los cada vez mais a captar o significado das conceitualizações acadêmicas. No que diz respeito a essa questão da linguagem com os camponeses e os operários, por exemplo, temos duas maneiras de ser elitistas. Uma é impor-lhes nossa linguagem como a única linguagem válida. A segunda maneira de ser elitista é fazer uma caricatura de nossa própria fala. Se empobrecemos nossa própria fala ou a limitarmos a ser uma cópia deles, tornamos-nos simplistas em vez de nos tornarmos realmente simples. Estaremos caricaturando a fala popular se limitarmos nosso próprio discurso ao deles. No momento em que você se torna simplista no seu relacionamento com os camponeses, com os operários ou com os alunos na sala de aula, isso significa que você parte do princípio que eles são inferiores a você. Você age como se eles fossem incapazes de compreendê-lo. Temos que ser simples. Simplicidade, porém, não significa caricaturar os alunos como se fossem simplórios. Ser simples é tratar o objeto com seriedade, com radicalismo, com profundidade, mas de forma suficientemente fácil para que seja aprendida pelos outros, cuja experiência intelectual é diferente da nossa.
A linguagem simplista reduz o objeto de estudo à caracterização de si mesmo. Ao desvalorizar o objeto de estudo, você acaba desvalorizando a audiência. E desvalorizar a audiência a que você se dirige é elitismo. Nesse momento, o professor Scholes fala: certos professores em ambientes não de elite são levados a falar de cima para baixo com os estudantes. Claro que os estudantes e as pessoas comuns percebem imediatamente quando você está mostrando superioridade. O professor paternalista fala como se os alunos fossem crianças, que só podem acompanhar monossílabos e frases curtas. Este discurso infantilizante os ofende, e eles respondem com o silêncio ou a sabotagem. Nesse momento, o professor Scholes comenta sobre o método que ele usa para quebrar o gelo em sala de aula. O diálogo estratégico que o professor Scholes usa é uma dinâmica onde a turma é dividida em duplas e nisso cada dupla entra em um diálogo entre si sobre relatos de vida um do outro. No fim da conversa, a turma se reúne e cada aluno apresentará o relato de seu parceiro. O professor Scholes fala que a intenção é conhecer a realidade dos estudantes e ao mesmo tempo desenvolve o hábito da fala ao estudante, para que ele não se sinta intimidado na hora de interação em aula. Ok, para finalizar o capítulo 6, né, e o tema que finalizou a conversa deles sobre a comunicação entre professor e aluno, foi uma reflexão de qual seria o objetivo de um professor libertador e os limites entre ser ultrademocrático ou professores manipuladores. Paulo Freire fala: enquanto professor libertador, sou muito claro a respeito do que quero. Não obstante, não manipulo os estudantes. Isto é que é difícil. Apesar de ter clara certeza sobre meu amanhã, o meu lar, não posso manipular os estudantes para trazê-los comigo para o meu sonho. Tenho que esclarecê-los sobre o que é meu sonho, mas tenho que lhes dizer que há outros sonhos que considero sonhos maus. Você percebe? Esta é a tensão porque temos de passar entre ser manipuladores e ser radicalmente democráticos. Por um lado não posso manipular, por outro lado não posso deixar os estudantes abandonados à própria sorte. O oposto dessas duas possibilidades é ser radicalmente democrático. Isto significa aceitar a natureza diretiva da educação. Existe uma diretividade na educação que nunca lhe permite ser neutra. Temos de dizer aos estudantes como pensamos e por quê. Meu papel não é ficar em silêncio. Tenho de convencer os alunos de meu sonho, mas não conquistá-lo para meus planos pessoais. Mesmo que os alunos tenham o direito de ter sonhos maus, têm o direito de dizer que seus sonhos são maus, reacionários, capitalistas ou autoritários. O professor irá assumir a fala. O professor é, inevitavelmente, responsável por iniciar o processo de dirigir o estudo. A escolha dos objetivos torna impossível a neutralidade. Ao dirigir um curso e pelas relações sociais do discurso em classe, todo professor exprime sua opção política. Escolhemos os livros a ler, as perguntas a serem feitas, o modelo da sala de aula, tudo isso envolve nossa política. Então Paulo Freire fala que é por isso que qualquer tipo de educação sempre tem um determinado momento que chamam de momento indutivo. É o momento em que o educador não pode esperar que os alunos tornem a iniciativa do próprio progresso no sentido de uma ideia ou de uma compreensão, e quando o professor deve fazê-lo. Se os alunos avançam no estudo crítico espontaneamente, tudo bem, temos que aplaudi-los quando o fazem. Mas há momentos em que os alunos não iniciam seu próprio desenvolvimento, e o educador deve fazê-la. Nesse momento, o professor irá assumir a fala e diz que o que define um momento indutivo? O ponto no qual o educador faz uma intervenção, ou propõe um problema ou uma percepção crítica através de qual os alunos são estimulados a aprofundar o diálogo crítico. Ele faz essas três indagações e complementa dizendo: se entendi bem, o educador libertador faz a indução de um modo que desenvolva a própria iniciativa dos alunos em fazer suas induções, distribuindo assim a responsabilidade pelos momentos indutivos. Então Paulo Freire assume a fala e diz que, sim, é claro,
Você tem que estimular os alunos constantemente a que tenham um momento indutivo em sua mente, o quanto antes, para que possam utilizá-lo durante o curso. Mas o educador manipulador, domesticador, mantém o processo de indução sempre em suas próprias mãos. A perspectiva autoritária leva esse tipo de professor a monopolizar a função indutiva. Certo, esse é o último diálogo do capítulo 6. Ele faz a observação de que o professor ele não pode ser neutro quanto a uma perspectiva política. Cabe ao professor ser um gatilho a provocar o pensamento crítico dos alunos. Porém, ele diz também que não cabe ao professor monopolizar esses momentos. Eles têm que instigar, mas não dominar esses momentos. É isso que difere de um professor libertador e um professor domesticador. E assim se encerra a análise do capítulo 6, os diálogos que teve entre o professor Irachor e Paulo Freire. Ele é um capítulo que é rico em informações, tem informações que eu acabei não trazendo, experiências dos professores pessoais que eles trouxeram. Eu trouxe aqueles que eu julguei mais importante, mas se eu acabasse trazendo todos eles, o podcast acabaria ainda mais longo do que é. Então eu trouxe o que eu julguei o essencial. Mas fica a dica que quem puder ler o capítulo, quem acha que a sua dificuldade é a comunicação com os alunos, esse capítulo ele ajuda muito a abrir sua visão quanto aos problemas que pode estar acontecendo e você não sabe, métodos que você pode usar para resolver. Aqui se encerra a análise. Muito obrigado.